Artigo 139. Só aquele que pode alienar a aeronave poderá hipotecá-la, e só a aeronave que pode ser alienada poderá ser dada em hipoteca. Artigo 140. A aeronave comum a dois ou mais proprietários só poderá ser dada em hipoteca com o consentimento expresso de todos os condôminos. Artigo 141. A hipoteca constituir-se-á pela inscrição do contrato no Registro Aeronáutico Brasileiro e com a averbação no respectivo certificado de matrícula. Artigo 142. Do contrato de hipoteca deverão constar: inciso 1. O nome e domicílio das partes contratantes. Inciso 2. A importância da dívida garantida, os respectivos juros e demais consectários legais, o termo e lugar de pagamento. Inciso 3. As marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave, assim como os números de série de suas partes componentes. Inciso 4. Os seguros que garantem o bem hipotecado. Parágrafo 1º. Quando a aeronave estiver em construção, do instrumento deverá constar a descrição de conformidade com o contrato, assim como a etapa da fabricação, se a hipoteca recair sobre todos os componentes, ou a individuação das partes e acessórios, se sobre elas incidir a garantia. Parágrafo 2º. No caso de contrato de hipoteca realizado no exterior, devem ser observadas as indicações previstas no artigo 73, item 3. Artigo 143. O crédito hipotecário aéreo prefere a qualquer outro, com exceção dos resultantes de: inciso 1. Despesas judiciais, crédito trabalhista, tributário e proveniente de tarifas aeroportuárias. Inciso 2. Despesas por socorro prestado, gastos efetuados pelo comandante da aeronave no exercício de suas funções, quando indispensáveis à continuação da viagem, e despesas efetuadas com a conservação da aeronave. Parágrafo único. A preferência será exercida, alínea A, no caso de perda ou avaria da aeronave, sobre o valor do seguro. Alínea B, no caso de destruição ou inutilização, sobre o valor dos materiais recuperados ou das indenizações recebidas de terceiros. Alínea C, no caso de desapropriação, sobre o valor da indenização. Seção 2. Da hipoteca legal. Artigo 144. Será dada em favor da União a hipoteca legal das aeronaves, peças e equipamentos adquiridos no exterior com aval, fiança ou qualquer outra garantia do Tesouro Nacional ou de seus agentes financeiros. Artigo 145. Os bens mencionados no artigo anterior serão adjudicados à União se esta o requerer no juízo federal comprovando: inciso 1. A falência, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial, antes de concluído o pagamento do débito garantido pelo Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros. Inciso 2. A ocorrência dos fatos previstos no artigo 189, inciso 1 e 2 deste Código. Artigo 146. O débito que tenha de ser pago pela União ou seus agentes financeiros, vencido ou vincendo, será cobrado do adquirente ou da massa falida pelos valores despendidos por ocasião do pagamento. Parágrafo 1º. A conversão da moeda estrangeira, se for o caso, será feita pelo câmbio do dia, observada a legislação complementar pertinente. Parágrafo 2º.
o valor das aeronaves adjudicadas à União será o da data da referida adjudicação. Parágrafo 3º. Do valor do crédito previsto neste artigo será deduzido o valor das aeronaves adjudicadas à União, cobrando-se o saldo. Parágrafo 4º. Se o valor das aeronaves for maior do que as importâncias despendidas ou a despender pela União ou seus agentes financeiros, poderá aquela vender em leilão as referidas aeronaves, pelo valor da avaliação. Parágrafo 5. Com o preço alcançado, pagar-se-ão as quantias despendidas ou a despender e o saldo depositar-se-á, conforme o caso, em favor da massa falida ou liquidante. Parágrafo 6º. Se no primeiro leilão não alcançar lance superior ou igual à avaliação, far-se-á no mesmo dia novo leilão, condicional pelo maior preço. Parágrafo 7º. Se o preço alcançado no leilão não for superior ao crédito da União, poderá esta optar pela adjudicação a seu favor. Artigo 147. Far-se-á ex officio a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. Inciso 1. Da hipoteca legal. Inciso 2. Da adjudicação de que tratam os artigos 145, 146, parágrafo 7º e 190 deste Código. Parágrafo único. Os atos jurídicos de que cuida o artigo produzirão efeitos ainda que não levados a registro no tempo próprio. Seção 3. Da alienação fiduciária. Artigo 148. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da aeronave ou de seus equipamentos, independentemente da respectiva tradição, tornando-se o devedor o possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Artigo 149. A alienação fiduciária em garantia de aeronave ou de seus motores deve ser feita por instrumento público ou particular, que conterá, inciso 1, o valor da dívida, a taxa de juros, as comissões cuja cobrança seja permitida, a cláusula penal e a estipulação da correção monetária, se houver com a indicação exata dos índices aplicáveis. Inciso 2, a data do vencimento e o local do pagamento. Inciso 3, a descrição da aeronave ou de seus motores, com as indicações constantes do registro e dos respectivos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade. Parágrafo 1º. No caso de alienação fiduciária de aeronave em construção ou de seus componentes, do instrumento constará a descrição conforme o respectivo contrato e a etapa em que se encontra. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, o domínio fiduciário transferir-se-á no ato do registro sobre as partes competentes e estender-se-á à aeronave construída, independente de formalidade posterior. Artigo 150. A alienação fiduciária só tem validade e eficácia após a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. Artigo 151. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o credor fiduciário poderá alienar o objeto da garantia a terceiros e aplicar o respectivo preço no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo se houver. Parágrafo 1º. Se o preço não bastar para pagar o crédito e despesas,
o devedor continuará obrigado pelo pagamento do saldo. Parágrafo 2º. Na falência, liquidação ou insolvência do devedor, fica assegurado ao credor o direito de repetir a restituição do bem alienado fiduciariamente. Parágrafo 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá proceder à busca e apreensão judicial do bem alienado fiduciariamente diante da mora ou inadimplemento do credor.